Vamos lá. Bem, boa noite. Temos uma pessoa já, talvez seja eu que estou nos assistindo. Não, as pessoas estão entrando, sempre demora um pouco, ainda mais que nessas transmissões elas aparecem, aí as pessoas vão lá clicar, né? Então é importante a gente ter. Eu nunca fui muito adepta de uma larga tolerância, mas eu entendo que nesse sistema está todo mundo aprendendo, né, ainda a se virar com tudo isso, que seja importante que a gente tenha essa tolerância com esse aprendizado coletivo, né? Bem, então, para quem já está nos assistindo, é um experimento, a gente vem tentado melhorar a comunicação do SATED de várias formas, não só nas mídias, nas redes sociais, através de e-mail, enfim, de muita coisa. A gente já tem alguma experiência com podcast para explicar algumas coisas que são perguntas frequentes e tal. E hoje nós temos essa nossa primeira transmissão também com o SATED RS Entrevista, vamos chamar assim, que a gente está colocando selos, né? A gente está fazendo alguns experimentos. Então, hoje, eu já vou passar a palavra para o Fábio Cunha, que é o presidente do SATED do Rio Grande do Sul, e a gente tem esse papo, então, do SATED com a SEDAC, o Rafael lá da SEDAC, claro, vai ser apresentado pelo Fábio. Então, resumindo, enquanto já entrou mais gente, é isso, gente. A gente está melhorando a nossa comunicação, contamos com a colaboração e a paciência de todos vocês. Vou passar a palavra, então, para o Fábio, que vai nos dizer aí, né, Fábio? Vai nos apresentar o Rafael e dizer para que a gente está aqui hoje. Bora lá. Então, boa noite para todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer o Rafa aí por aceitar o convite e participar aí. Acho que é isso aí, Rafa, que a Silvana falou, de a gente tentar estar mais próximo do nosso setor, das pessoas. Recebemos vários questionamentos e tal. Então, a gente está aí para tentar sanar alguma dessas perguntas e essas questões. Eu gostaria que o Rafa, para quem não sabe, é o diretor do Procultura, né? Então, ele que cuida ali da LIC, do FAC. Gostaria que tu falasse um pouco, Rafa, sobre o edital, assim, de uma maneira geral, apresentar ele, a ideia dele, o conceito, enfim. E daí depois eu tenho uma bateria de perguntas, umas 10 perguntas, tá? Só para falar um pouco da dinâmica. A gente vai fazer essas 10 perguntas do SATED e aí a gente vai abrir 4 perguntas para os internautas, tá? A Silvana vai selecionar 4 perguntas ali que vai estar sendo feita ali pelo Face do SATED e aí no final a gente abre essas 4 perguntas. Então, nesse primeiro momento, uma apresentação do FAQ digital aí, do conceito, claro, da ideia. Espero passar no teste. Fábio, não, antes de qualquer coisa, ia agradecer a oportunidade, o diálogo permanente, né, nesse objetivo aí de a gente estar atendendo a cultura, desenvolvendo as políticas, né, então esse espaço aqui, ainda mais com um edital desse na rua, é um serviço de utilidade pública, né, é algo necessário para que a gente possa democratizar ainda mais o acesso a esses recursos e qualificar, né, os resultados que a gente espera obter com esse edital. Inicialmente, eu acho que vale trazer um pouco, né, do desafio que todos estão vivendo nesse contexto, né, interrupção de atividades, fechamento de espaços culturais, então está sendo bastante difícil, especialmente para a nossa área. Então, a gente, enquanto administração pública, também tem que buscar se reinventar, porque né, as formas que já haviam sendo utilizadas certamente não dariam resultado tão rápido quanto o momento exige. Então, acho que também, né, em toda essa dificuldade, tem uma oportunidade de aprendizado e um desafio, assim, enquanto gestão, de desenvolver novos processos. Então, eu falo isso porque tem toda a relação com esse edital. A gente entrou um ano com um planejamento bem estruturado do fomento, né, com todas essas alterações. É a maior alteração que a gente tem aí, talvez, no nosso sistema de financiamento à cultura do Estado, no Procultura. Passou pela alteração da lei, né, tem outras alterações para vir no decreto, né, instruções normativas, novos modelos de editais. Então, em meio a isso tudo, com um volume muito grande de editais em fase de contratação, né, realmente é um
uma quantidade muito expressiva, né, tanto financeiramente quanto de projetos, então isso já demanda um trabalho enorme lá da nossa equipe, é um trabalho, claro, que a gente quer sempre ter, mas nesse momento traz um desafio maior em razão da dificuldade de atendimento de prazos, de contratação, e especialmente de execução dos projetos. Então, também a gente tem lidado com essas fases agora da pandemia, né? Inicialmente, a Secretaria, por uma resolução, suspendeu a realização de projetos, suspendeu prazos. Agora a gente já entra numa segunda fase, numa fase de, né, assim como o Estado com distanciamento controlado, agora, né, a gente espera, né, uma forma gradativa, responsável, com protocolos, né, todas as entidades, sociedade civil contribuindo muito com esse processo, né, as entidades ajudando a desenvolver protocolos, né, claro, nada melhor que os próprios profissionais das áreas identificarem, né, as formas que a gente possa ter nesse momento, né, buscando a prevenção ao vírus, né, mas que algumas atividades possam ter algum tipo de retomada. Então, né, eu digo isso, né, para dar um panorama do volume de trabalho e recursos que estão sendo aplicados via fundo e para trazer, né, dentro desse replanejamento, a necessidade de trazer, de desenvolver um edital com um formato compatível com o momento. Então, esse foi o desafio maior. Então, muita reivindicação se deu nesse sentido, né? Muitos identificaram que no meio digital, né, na internet, é uma possibilidade de trabalho, é um desafio interessante, né, para que a gente possa explorar, tanto em termos de criação e produção, né, de cultura, de arte, mas também de distribuição, de acesso às pessoas, de visibilidade. Então chegamos nesse edital, né, um edital que tem um objeto compatível com o momento, ou seja, todos os projetos vão poder realizar as atividades, né, esse era o primeiro ponto, e o segundo ponto muito importante era que a gente tivesse um formato de edital que diferente do que vem sendo desenvolvido, né, especialmente com relação a prazos e burocracia. Então, esse edital diminuiu substancialmente os prazos. A gente tem um edital com uma fase de 10 dias de inscrição, né, 10 dias de divulgação tivemos antes, né, agora entramos nos 10 dias de inscrição e depois em até 10 dias a gente já vai ter o resultado. Então, um edital normal, né, pela lei federal 8666, né, que é uma lei que rege os formatos de seleção, especialmente concurso público, né, já impõe uma necessidade de 45 dias só para inscrição, né, ou seja, a gente, só no tempo previsto para uma inscrição convencional, a gente já está conseguindo girar todo o processo do edital. E a simplificação era mais do que necessária, né, por dois motivos. Um, pela dificuldade de reunir documentos nesse momento, especialmente certidões negativas. A gente tem acompanhado outros estados que conseguiram, né, apresentar medidas semelhantes e que, quando não conseguiram dispensar, quando não conseguem dispensar a burocracia, né, certamente complicam muito todo o processo de contratação e de acesso, né, das pessoas a esses recursos. Então, isso era uma questão fundamental, e a outra era gerar o maior volume possível de oportunidades de trabalho. Então, também a gente está falando do edital, né, com um valor muito abaixo do que o FAC opera, né, o FAC tem uma média acima de 60, 70 mil, um valor médio, pelo menos, né, a gente tem projetos de até R$1 milhão via Fundo de Apoio à Cultura, projetos talvez o menor que a gente tenha de R$25 mil agora, como a gente conseguiu ter o resultado do FAC Movimento, né? Então, não quero estar misturando os assuntos, mas hoje saiu o resultado final do FAC Movimento, então é um edital de R$3 milhões, que contemplou 50 projetos, mas que teve esse formato tradicional, né, com uma avaliação, só o processo de avaliação é bastante demorado, até pelo volume de projetos, e agora a gente está iniciando hoje, né, com muita satisfação, a fase de contratação. Então, a gente já vai estar tendo aqui no FAC Movimento R$3 milhões sendo investidos a partir agora da fase de contratação que iniciou hoje. Mas voltando ao FAC Digital, então, se pensou um valor, esse mesmo valor, é até interessante para a gente fazer esse comparativo, né? Também estamos falando de um volume de R$3 milhões, só que não vão para 50 projetos, vão para 1.940 projetos, né? Projetos de valores menores de R$1.500,
que podem ser desenvolvidos individual ou coletivamente. Então, só nesse resultado direto, a gente já certamente está gerando milhares de oportunidades de trabalho tão necessárias nesse momento para que, de alguma forma, possam gerar, né, uma renda, né, e uma possibilidade de produção nesse período. Então, as características básicas do edital, né, eram essas. Para que a gente pudesse realizar uma ação como essa, a gente precisava buscar como chegar nesse formato, e o formato da parceria, e aqui a gente já reforça agradecimento à Fevale, que tem sido uma super parceira nesse processo, foi fundamental, né? Tanto com relação à capacidade operacional, né? A gente está falando de 1.940 projetos, né? É um volume, cada projeto é um contrato. Então, imaginem vocês, né, essa quantidade de contratos em andamento no nosso sistema que já está operando a pleno devido ao grande volume de editais que a gente está em fase de contratação. Certamente, a gente teria aí talvez até um colapso, né, ou, no mínimo, uma lentidão, né, ou um tempo de resposta que não é adequado para o momento. Então, esse é um dos motivos, né, entre outros, especialmente pela configuração do edital, e que esse modelo, né, em parceria está nos dando uma grande agilidade, uma possibilidade de ganhar tempo, inclusive, porque o próprio repasse do Fundo de Apoio à Cultura, para que seja feito esses repasses aos projetos, está em andamento. Então, o tempo que demora o fundo para pagar é o tempo que a gente vai conseguir selecionar esses projetos, já vão estar em realização para que possam, imediatamente após a conclusão dos projetos, né, a disponibilização desses conteúdos culturais digitais, já estejam aptos a receber imediatamente esse valor. Então, Rafa, só para a Silvana está aprendendo a operar, então tem momentos que eu vou estar fora, ou tu, mas a gente está na mesma sala, tá? Estamos juntos aí, não está aí, só para tranquilizar. Eu embalei um pouquinho então, só para fazer um primeiro... Não, bem tranquilo. E a ideia era essa, dar o contexto do edital, do que é a ideia dele. Então, eu vou te fazer umas 10 perguntas, umas 5 primeiras, assim, acho que melhor ping-pong, eu pergunto, tu responde, de questões que chegaram, assim, para o SATED, tá? Eu vou começar com as mais básicas, assim, que é tipo, quem pode participar do edital FAC Digital? Essa é uma primeira pergunta. Bom, é fundamental. Então, a gente está falando do edital para trabalhadores da cultura. Qualquer pessoa que desenvolva uma atividade remunerada na área da cultura, ou seja, trabalha na área da cultura, pode até não ser a remuneração principal, mas as pessoas que trabalham dependem de alguma forma, e mais do que isso, né, estão nos ajudando o Estado a desenvolver, né, a arte, a cultura, levar isso para a vida das pessoas. Então, o edital tem esse recorte, né, para pessoas. Então, até para, digamos, né, conseguir um acesso ainda mais isonômico, qualquer pessoa. Ela pode ter uma empresa? Pode ser responsável por uma entidade? Pode estar vinculado, né, a coletivos, a grupos, não há problema algum. Isso tudo, inclusive, está sendo mapeado agora, né, na medida em que as inscrições estão sendo feitas. Então, é um edital bastante aberto nesse sentido. Não é necessário, uma dúvida que tem sido frequente, o cadastro estadual de produtor cultural. A ideia era justamente essa, de ampliar, não é um edital, né, voltado apenas às pessoas, né, os proponentes, pessoas físicas e jurídicas já cadastradas junto ao Procultura. Então, esse edital democratiza ainda mais o acesso na medida em que não exige nem o cadastro prévio, né, junto ao Procultura para apresentação de projetos. Talvez é melhor falar de quem não pode, né, só não pode participar servidores públicos, né? Ou seja, mesmo pessoas que trabalham na área da cultura, aqueles que têm alguma remuneração já estabelecida em razão das suas funções, esses não podem participar do edital. Certo. Na verdade, tu já falou do cadastro, que era uma das perguntas, tá? Tem sido recorrente. Eu já vou juntar as duas, tá? Quais os documentos que eu preciso ter, né, para fazer o edital? E daí eu já vou colar o do cadastro, porque, se eu não me engano, depois, lá quando eu for aprovado, eu tenho que ter daí o cadastro, ou não vou precisar ter o cadastro em nenhum dos momentos. Né? É só o registro. Boa, Fábio. Essas têm sido perguntas recorrentes. É importante frisar que o edital dispõe de um e-mail para
para dúvidas, né? Então, até para ter uma forma unificada para que todos tenham acesso à informação, né? O prazo de resposta é de 3 dias, mas a gente tem acompanhado, tem respondido diariamente, né, todas as dúvidas, né? Até a razão do tempo mais curto desse processo todo. Então, para apresentação de projetos, talvez até isso gere dúvida. De fato, não há nenhum documento, né, obrigatório, né, ou que possa ser apresentado na apresentação, na inscrição do projeto. É apenas o preenchimento de um formulário, é uma apresentação de projetos 100% por autodeclaração, né, tanto com relação aos dados da pessoa que trabalha na área da cultura, ou seja, a gente vai ter, Fábio, isso é importante, que certamente vai chegar para o SATED, para todas as entidades, para a gente ter uma dimensão ainda melhor, né? A gente, nesse momento que busca tanto dados e mapeamentos, então a gente vai ter, inclusive, dimensão financeira e de impacto que essas pessoas estão sofrendo agora, em razão da paralisação de atividades, enfim, trabalhos que não estão sendo realizados. Então, essa primeira parte é toda uma autodeclaração acerca do trabalho feito e depois as informações sobre o projeto cultural que está sendo escrito, o conteúdo digital, né, que é bastante simples. A gente tem 3 campos no formulário ali que dão conta de explicar o que está sendo feito, né, por que e como, né, tentando trazer em 3 perguntas, né, que são os aspectos técnicos e artísticos, a relevância do projeto, se ele é individual ou coletivo. Então, basicamente, são essas as perguntas, né? Então, reforçando, a apresentação de projetos não é necessário o cadastro produtor e não é necessário qualquer outro tipo de documento, né? Nem negativas, nem nada. É só o preenchimento e o envio. Certo. E depois de aprovado, digamos, eu fui lá, preenchi essa ficha de inscrição, e fui aprovado, certo? Eu vou precisar ter o cadastro depois daí para fechar contrato ou não? E daí eu já emendo, se precisar do cadastro de produtores, quais os documentos daí que eu vou precisar para... Pergunto, porque daí já vai agilizando, claro, quem não tem, enfim, né? Não, perfeito. A gente está fazendo toda uma reformulação, inclusive, né, claro, no sistema todo, como eu falei, inclusive nas regras do cadastro, vão ser simplificadas, enfim, ampliar até o acesso ao cadastro de proponentes, mas... O que fizemos nesse edital ali na fase da contratação? A gente exigiu, na fase da contratação, não é agora, o primeiro passo para o cadastro, que é o registro. Então, pessoas que já têm cadastro ou são responsáveis por empresas e entidades cadastradas, já têm cadastro. Mas aquele público, aquelas pessoas que a gente vai chegar com esse edital, que não acessavam, né, não apresentavam projetos, ou seja, não tinham cadastro, elas vão fazer apenas o registro, vão colocar os dados cadastrais, gerar uma senha e está resolvido, está feito o registro efetuado. Posteriormente, elas podem, a seu critério, complementar com os documentos para vir futuramente apresentar projetos diretamente para o Fundo de Apoio à Cultura, para a Lei de Incentivo à Cultura. Mas na hora da contratação é bem simples, é para a gente criar um ponto de contato. E também verificar, né, outra vedação que tem é eventual pessoa que é responsável por o cadastro e possa estar em alguma situação de irregularidade, ainda não entregou alguma prestação de contas, claro que essa pessoa não vai poder ser beneficiada. Então, ela tem dupla função, né? Cria um contato direto com o sistema, só com o registro, e a gente consegue já verificar, né, se a pessoa não tem algum, se é vinculado a um cadastro e o cadastro possa eventualmente estar irregular. Certo. Então, uma das perguntas também frequentes assim, que a gente teve, que tu quase respondeu aí, é caso eu tenha um MEI ou um CNPJ. Se eu tenho o meu MEI lá e já tenho o cadastro, eu não preciso, o cadastro produtor, eu como CPF não preciso fazer. A minha empresa já tem, seja MEI, ME, limitada, não preciso fazer. Tá, beleza. Que essa era uma pergunta recorrente, assim, que eu tenho MEI e agora eu faço para o CPF. Sim, tem que cancelar, porque tem mais essa regra ainda, né? Sim, hoje teria, inclusive, pela regra, cancelar a pessoa jurídica para fazer a pessoa física, regras que estão sendo revistas, né? Mas não precisa. Né? O edital é tão simples que acaba, né, pode acabar gerando esse tipo de dúvida, mas o que está escrito ali? Ela precisa ter um registro no CPC, não especifica a modalidade, então está contemplado quem já é responsável, né, por uma MEI, enfim. Certo. Eu vou entrar agora num segundo bloco assim, de perguntas, tá, Rafa? Que é tipo a divulgação nas redes, né?
eu vou fazer esse conteúdo e tal. Muitas pessoas não nos perguntaram quem é a responsabilidade de divulgar isso nas redes? É eu, artista, que vou lá fazer o projeto e vou também ter que divulgar? É da Fevale? Não? De quem é a responsabilidade da divulgação desse material, no caso? Interessante a pergunta, essa não tinha chegado a mim, pelo menos. A divulgação é da pessoa, né? Porque é da pessoa proponente que vai receber o recurso, porque a gente não está simplesmente falando da geração, mas a gente quer que esse conteúdo chegue até as pessoas, né? Então, quem vai fazer o projeto é responsável por dar esse acesso, é o processo tanto da criação, né, quanto a disponibilização e o incentivo ao acesso, né? Então, talvez até, por exemplo, vamos supor que a gente está falando de um conteúdo que vai para o YouTube. Bom, mas como as pessoas saberão que vai estar lá no YouTube? Então, a gente vai talvez ativar via redes sociais, como a gente está fazendo aqui nessa live, né? Ela vai estar lá disponível no YouTube, está sendo transmitida pela plataforma, e via plataforma vocês divulgaram previamente que ia ter, né, esse encontro. Então, a gente aqui está gerando um conteúdo digital, né, que foi feito como a gente espera, né, dos projetos. Foi divulgado previamente, está sendo feito ao vivo, e no caso de realização ao vivo, com relação à necessidade de permanência do conteúdo, até para que possa ser conferido, né? Então, por exemplo, essa live ficando disponibilizada, o conteúdo estaria né, o objeto, né, cumprido, né, estaria disponível para acesso depois, né? Para comentários, eu, como visualizações. Eu vou sair um pouco do roteiro aqui, que daí é como artista e aproveitar o gancho da questão das redes. E aí, para quem está nos assistindo e tal, que é uma provocação mesmo, eu acho importante também a gente começar a discutir as redes, né? Porque, tipo, eu tenho um trabalho que é bem polêmico, tu conhece, né? Trabalha com com temas polêmicos, e às vezes eu já estou impedido de entrar num Facebook, por exemplo, que vão me derrubar porque vai ter nu, né? Tem aquele quadro famoso da vagina lá do Museu do Louvre, que eles postaram, né? O quadro do século XVIII, se eu não me engano, e o Facebook derrubou, e aí eles ganharam na justiça, né? O Museu do Louvre, da imagem. Acho só pertinente para a gente, já que estamos indo para esse caminho das redes, né? Então a gente também fomentar essa discussão de que já além de toda a discussão, né, de ter acesso à internet, equipamento e tal, ainda tem a coisa de alguns regramentos dessas redes que já vai inviabilizar alguns artistas e tal. Só para constar, tá? Fundamental. Uma outra pergunta que sempre nos surge, assim, e a gente até debateu bastante sobre ela, é que às vezes a gente sempre está na nossa bolha e a gente sabe da onde vem, como funciona e tal. Mas uma qual a origem do dinheiro do FAC, né? Tem pessoas que ainda não entendem da onde vem esses 3 milhões e tal, né? Então era importante também falar da onde que vem. Bom, os recursos, né, a fonte de financiamento, a gente tem um fundo, né, uma legislação moderna, podemos dizer, até comparado com outros estados, porque a gente tem uma legislação que foi inicialmente aprovada em 2001, mas acabou não saindo do papel. Em 2010, quando se aprovou o Procultura, se reformulou, né? Ou seja, se pegou a Lei de Incentivo à Cultura, que já funcionava desde 96, né? E trouxe de volta, né, para a legislação o Fundo de Apoio à Cultura para que eles pudessem trabalhar de forma integrada. Né? O Fábio sabe bem, acompanhou todo esse processo ali ativamente. Então em termos de política pública de financiamento à cultura, foi um momento fundamental, porque não dá para a gente entender que somente o financiamento com incentivo fiscal vai dar conta de atender às demandas e às necessidades da área da cultura. Então, naquele momento se buscou alguma fonte garantida, né? Porque a gente precisa abrir possibilidades, claro. Uma coisa que o FAC, por exemplo, nunca teve é um repasse de um recurso orçamentário direto para o Fundo de Apoio à Cultura. Mas precisa se buscar fontes que sejam, digamos, garantidas, que possam estar sempre abastecendo o fundo. Então, nessa perspectiva, se inverteu, né, a lógica da Lei de Incentivo à Cultura. Ela tinha um patrocínio que não era 100% incentivado, era 75% incentivado, 90% ou 95%, e passou a incentivar 100% do patrocínio, mas exigir um valor adicional, um repasse para o Fundo de Apoio à Cultura.
né? Inicialmente foi de 10%, 5% e 10%, depois aumentou, inclusive, para os 25%, e agora volta para 10% e 5%. Então, a operação da Lei de Incentivo à Cultura, né, foi, ao longo desses anos, 2010 a 2020, a principal fonte, né, de recursos do Fundo de Apoio à Cultura, ou seja, o patrocinador, aquele que escolhe um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocina, tem incentivo fiscal, mas tira um outro recurso do bolso, que não é incentivado, né, e doa, né, repassa, porque ele é condicionado a isso, para o Fundo de Apoio à Cultura. Então, esses valores que têm conseguido gerar uma média aí de arrecadação de até 7 milhões de reais por ano, que dá a capacidade de investimento dos editais do FAC. Eu acho importante nesse momento que, bem provável que muitos artistas, né, que não operam no FAC ou até mesmo no sistema, como eles vão se aproximar, acho que é importante saber de onde vem, inclusive dessas questões que tu sabe a nossa posição enquanto satélite da diminuição dos 25 para 10, né, que espero que a gente esteja errado, mas a gente era contrário, né? Mas para as pessoas saberem mesmo da importância de como que chega esse dinheiro no fundo e tal, né? Ainda mais que agora vai começar a acessar. Uma outra dúvida que surgiu. Deixa eu até complementar, então, Fábio. Deixa eu até... Vai lá. Esses papos a gente tem dito, né, conversado entre a gente, né, Fábio, como é importante a gente tentar levar adiante para uma compreensão maior, né, e é complexa essa questão tributária, impostos, né, engrenagem pública, o gasto público, orçamento, valor disponível, né, orçamento autorizado, mas nessa linha eu acho que é importante deixar claro também qual é o principal imposto estadual, né, o ICMS, é em cima dele que a gente tem essa condição do incentivo. Então, dentro dessa linha também, na reformulação do fundo, se buscou outras formas de reabastecer o fundo para a gente não ter, né, apenas essa dependência da contrapartida do patrocinador. Por exemplo, se a gente fosse pegar agora, esse ano, deve imaginar como a operação da Lei de Incentivo à Cultura está baixa, porque a maioria são eventos que estão impossibilitados de executar, então o patrocínio não tem acontecido, né? Então, nessa linha até a redução deu um resultado bem importante no início do ano, antes da pandemia, quase que duplicou, voltou a aquecer a Lei de Incentivo à Cultura, que estava desaquecida, mas a alteração criou um mecanismo como o que a gente publicou poucas semanas atrás, a chamada pública, que é um aperfeiçoamento daquilo que eram as ações especiais, né, Fábio? Que a gente conseguiu funcionar por 2 vezes, só que agora ele vem num outro formato e bastante mais, digamos, robusto, que dá uma capacidade ainda maior de arrecadação de recursos. Então, só por esse formato, a gente está esperando arrecadar os 7 milhões que toda a lei arrecadaria num ano, né, nesse momento. Mas vamos avançar mais em outros momentos sobre essas questões aí que são importantes. Não, com certeza. Na verdade, o reflexo dessa diminuição a gente vai ter lá em 2022, 2023. E aí eu volto a te incomodar, porque tu sabe a minha posição. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente tem assim também, que bateu assim, muita gente nos perguntando, é quem compõe a comissão ou como será esse processo da comissão que vai avaliar os projetos do FAC Digital. Vamos lá, voltando ao FAC Digital, né? Então, como a necessidade era um processo muito rápido, se diminuiu sobremaneira, né, os aspectos de avaliação subjetiva, né, por critérios. Então, buscamos talvez o critério mais objetivo possível, que é projetos que se enquadrem, atendem os requisitos, que vão preenchendo as vagas por ordem de inscrição. Então, essa é uma diferença bastante grande e vai garantir uma agilidade. Como que vai ser feita essa conferência, né? Então, a gente, inclusive, juntou 2 fases em uma, a fase de habilitação, que normalmente tem, de conferência técnica, e depois a fase de seleção, que é uma avaliação de mérito, foi juntada em uma fase apenas, né, pela redução desses critérios, que vai ser feita por uma comissão de admissibilidade e seleção. Então, essa comissão é feita por profissionais da FEVAL, da entidade parceira. Mas, mais do que isso, para segurar, né, e garantir toda essa institucionalidade do edital e um controle social, especialmente, né, e público, vai ser composta a comissão julgadora nos mesmos moldes do Fundo de Apoio à Cultura, dos editais do FAC, mas nesse ela vai ter um papel diferenciado, digamos que é uma comissão que vai
ela vai ratificar o resultado, ela vai acompanhar todo esse processo, vão ser submetidas a ela todas as informações do processo de admissibilidade e seleção, para que ela valide e até, eventualmente, algum caso omisso, enfim, ela possa deliberar. Então, temos duas comissões, né, uma com trabalho bastante objetivo, né, uma comissão de admissibilidade e seleção, para que a gente possa ter esse resultado, e uma outra para assegurar que todo esse processo possa transcorrer dentro das regras previstas, né. Então, acho que o CODIC, né, a gente compõe essa comissão, né, para quem não sabe, a comissão julgadora do FAC é composta por indicações de 3 partes, né, o CODIC, FAMURS, os municípios já indicaram representantes, o Conselho, se não me engano, ainda não, então a gente está aguardando, a Secretaria indica outras 4 pessoas. Então, essas indicações compõem 12 pessoas que não precisam ser necessariamente daqueles órgãos, né? A própria Secretaria no FAC Movimento acolheu 4 indicações dos colegiados, né, para compor a sua cota de indicações para a comissão julgadora. Então vai manter a comissão que nem no FAC mesmo e mais a comissão da FEVALI. Só que com uma função diferenciada, uma função mais de supervisionar todo o processo e passa por ela todo o resultado, né, para confirmar, ratificar o resultado. Certo. Outra coisa que, na verdade, estava no primeiro bloco ali, meus olhos não viram, é o valor líquido de cada projeto. Qual é o valor que vai ser para cada projeto nesse edital aí? O cálculo base, assim, que dá para contar, que vai ser aplicado na maioria dos casos, apresentando o recibo pela contratação do serviço junto à FEVALI, tu vai ter uma redação do INSS, que vai ser de 20%. A FEVALI tem um regime diferenciado, ela não retém o INSS patronal. Por exemplo, o Estado, se fosse repassar esses 1.500, teria que ter outros 20% para recolher de INSS patronal. A FEVALI, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta desse INSS patronal, mas a retenção do valor que vai ser repassado existe, e é desse percentual de 20%. Na hora da contratação, claro, entra outras questões nesse cálculo, se eventualmente a pessoa já recolheu o teto, já prestou outros serviços, né, esse valor pode ser diminuído. Beleza, essa era uma das dúvidas. Eu vou entrar numa questão que eu te passei antes até, né, que é a questão dos direitos autorais. Eu te passei a lei e tal, acho que em outra live já te perguntaram, o pessoal de Pelotas tinha nos passado essa questão, daí a gente foi ver e viu que está muito fora da questão da lei do direito autoral. Isso a gente pode rever, né? Porque lá, eu não me lembro, acho que é o artigo 9 ou 7, passa, né, eu vou chamar de patrimônio, tá? Esse conteúdo eu vou chamar de patrimônio. Né? Esse patrimônio fica permanente para a FEVALI, ou podemos rever isso, né? No sentido de ele ficou lá, eu vou fazer esse vídeo, vou mandar esse conteúdo, e os direitos autorais vai ficar com a FEVALI, vai ficar com o Estado. Se fosse num processo normal, a gente até não teria isso, porque ficaria com o Estado e automaticamente com o artista ali e tal. Mas agora, como tem essa questão da FEVALI, foi uma questão que nos veio, que é os direitos autorais ali, que assustou bastante gente, né? Tipo, vou ficar com a FEVALI vai ficar com esse conteúdo, daqui a pouco ela vai poder usar isso, né? Como que fica essa questão dos direitos autorais e conexos. Não, foi bom que surgiu essa questão agora de uma forma até contigo mesmo, que a gente conversou há pouco, né? O pessoal de Pelotas trouxe, então até nos chamou a atenção. O edital, enfim, já estava no plano de trabalho, agora esses demais documentos, né, são elaborados pela própria FEVALI, e talvez até possa ter tido pecado pelo excesso, porque primeiro é importante trazer a necessidade, né, desse dispositivo, ou de outro dispositivo, se não for esse, né. Eu trago como exemplo os editais do Fundo de Apoio à Cultura. O que a gente busca fazer e busca assegurar, né? Nos editais do fundo a gente tem aquele anexo de uso de imagem. Então, claro, é um outro nível, mas o dispositivo teria essa finalidade. O que a gente quer assegurar? Que todo o conteúdo que for gerado e divulgado possa ser, enfim, repostado, ou inclusive que a gente possa gerar, por meio desses conteúdos, um conjunto,
né, de imagens e, enfim, e projetos para demonstrar o resultado final do edital, né, para promover o edital. De maneira alguma a gente está buscando, eu iria fazer algo nesse sentido de possibilitar, via um edital do Fundo de Apoio à Cultura, estar gerando, né, conteúdo para algum outro tipo de uso, né, comercial ou qualquer que seja, né, pela universidade, e eles também não têm qualquer interesse nisso. Então, nesse aspecto, está bem alinhado. Então, com relação a como se chamou a atenção disso, claro, sempre é possível, né, e a gente só pode ajustar e melhorar as coisas depois que elas estão acontecendo. Então, que bom que o edital está na rua também, e talvez esse aspecto a gente já levou, né, para o jurídico da Fevale, então eles já estão revendo, e se for o caso de trocar, a gente realmente está em tempo. Mas eu quero só reforçar, né, no sentido de tranquilizar as pessoas que não é esta a finalidade que muitos ficaram com receio, né? É justamente no sentido de promoção do resultado do edital, eventualmente compartilhamento desses conteúdos durante esse processo, né, para que a gente possa demonstrar ainda mais, né, para a sociedade, né, dar ainda mais visibilidade para todos esses trabalhadores que vão estar gerando conteúdos a partir desse investimento. Eu acho super importante, quando o pessoal me alertou sobre os direitos autorais, é um tema muito importante a gente começar a discutir aqui, né? É pouco discutido a questão dos direitos autorais, direitos conexos. A gente tem, enquanto sindicato, né, só para relatar um pouco, a gente tem alguns processos já na questão do audiovisual, que tem bastante, na publicidade, aqui é um grande mercado de dublagem para games, então a gente está começando a fomentar essa discussão dos direitos autorais, tanto para os artistas quanto para os gestores, e a gente ter essa lei na ponta, assim, e pensar sobre isso, e até promover esse tipo de discussão também. Eu estou chegando no fim das minhas perguntas, tá? Eu só tenho mais duas, e daí a gente chama a Silvana depois dessas duas, tá? Para ela nos falar das quatro, se aparecer alguma pergunta e tal. Que na verdade, falou um pouco antes, né? Mas eu vou fazer a pergunta, qual o serviço que a Fevale está prestando para esse edital, para ficar claro que muitas pessoas não entenderam essa relação com a Fevale, porque é pró-Fevale, né? E essa é a penúltima pergunta, daí depois eu faço a última. Eu já iniciei até a fala falando um pouco da capacidade operacional, né, que o Estado não teria de maneira alguma a possibilidade de estar contratando 1.940 projetos, ainda mais num tempo tão curto, né, fora a questão da agilidade no repasse do recurso, né, porque esse recurso, estando com a entidade parceira, a possibilidade de chegar em dias, né, esse recurso, as pessoas que vão desenvolver o trabalho, existe, né. Caso contrário, não existisse. Mas vai bastante além disso, né? Então, a Fevale, eu acho que tem em toda a sua grade de cursos aí, mestrado em Economia Criativa, pós-graduação em Diversidade Cultural, tem uma expertise muito relevante na área da cultura e está contribuindo, né, muito com o processo, com a condução operacional, mas com uma troca de conhecimento que vai ser fundamental, né, para os avanços do Fundo de Apoio à Cultura. Então, o processo já começa também com uma diferenciação, que é esse mapeamento. Então, isso tudo construído em conjunto, muito com a expertise deles, né, para que a gente possa ainda levantar mais informações sobre o trabalho na área, né, possa direcionar melhor ainda as políticas e compartilhar essas informações com todos, né, toda a condução do processo, né, até por ter critérios objetivos, né, então são questões que, de certa forma, são tranquilas de executar, e mais do que isso, né, como é que é o formato, né, é um termo de parceria, a gente tem uma parceria com a Fevale, então eles estão executando um projeto financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, que é um edital, então, realmente foge do modelo tradicional, mas é um modelo compatível para que a gente pudesse dar essa resposta, né, agilizar prazos, reduzir burocracia, né, e conseguir um volume muito maior de projetos que possam receber num período muito mais rápido. Mas como eu falei, né, antes da comissão julgadora que tu provocou, né, a gente tem essa institucionalidade do Fundo de Apoio à Cultura presente, né, a gente tem uma comissão julgadora que vai estar acompanhando todo o processo, então a gente, digamos, mesclou, buscou inovar um pouco nessa configuração de edital para que a gente pudesse estar desenvolvendo toda essa ação. Certo, Rafa. A minha última pergunta e aí ela é bem quase pessoal, tá? É por que a SEDAC optou por esse modelo
Por que eu faço essa pergunta? Eu fui um dos primeiros, acho que logo começou o Covid e tal, ali te ligar e até inclusive falar, olha, por que a gente não tenta um auxílio? Daí tu explanou algumas dificuldades, aí eu falei, olha, via as entidades, né? E quando eu falei via entidade, eu pensei em estimular entidades como o SATED, que são entidades de classe e tal, né? Entidades como associações, daí a gente poderia estar pegando uma associação, uma parte desse dinheiro para a associação lá de, sei lá, de Rosário, e enfim. Então, por que você optou por esse modelo e com a Fevale? E se há uma possibilidade de parcerias como essas acontecerem não só com a Fevale, mas com as outras entidades, assim? Não, assim, agora está tão em pauta, né? Até é importante trazer o trabalho da secretária Bid, todo o pessoal lá da secretaria, muito empenhado, além da condução de todas nossas políticas, né? É nessa luta que todos vocês aí estão fazendo parte de alguma forma, que tem sido bastante expressiva no recurso da lei emergencial. Então, a gente já tem um desafio pela frente aí que certamente muitos braços serão necessários, né? Além de toda essa mobilização para a conquista, a gente vai ter uma mobilização, né, necessária para operacionalizar e para fazer chegar, né, nos trabalhadores, nos espaços, e nesse aspecto as entidades vão ter, já estão tendo, né, e vão ter um papel ainda mais fundamental nesse processo. Então, dentro dos 10 milhões, foram 10 milhões de reais anunciados, né, em editais, a gente buscou atender, né, de formas diferentes para que a gente pudesse ter uma abrangência maior, né, no resultado do investimento. Então, um primeiro modelo foi esse do projeto cultural digital. Por quê? Porque o Fundo de Apoio à Cultura, né, a gente tem que partir sempre do que a legislação permite. Né? Ele permite o financiamento de projetos culturais. Então, era aquele primeiro a nossa discussão, né? A gente teria que alterar o fundo, e talvez se alterasse, teria que alterar de Fundo de Apoio à Cultura para um Fundo de Assistência ao Trabalhador da Cultura, e a gente perderia isso, né? Então, onde é que está o recurso da assistência social? Está no governo federal, por isso que está se buscando lá, né? Voltamos até ao imposto, né? O imposto que é recolhido aqui no estado é o ICMS, né? Nos municípios o ISS, né? O INSS, esse que a gente recolhe os 20%, vão para o governo federal, o imposto de renda vão para o governo federal, né? Então, tem um pacto federativo aí que divide. Talvez podemos questionar até a divisão desses recursos. Então, a lei emergencial até vem nesse sentido de descentralizar. Então, nesse conjunto de editais, de acordo com o que a lei nos permite, a gente buscou adaptar os formatos, né? Então, é um edital para conteúdos digitais e outros 3 editais que estão em elaboração, um FAQ das Artes, um FAQ Patrimônio Cultural e um FAQ Trajetórias. Então, até o FAQ Trajetórias, esse sim é uma inovação, que foi daquela alteração que fizemos na legislação, incluiu a possibilidade, né, a possibilidade legal de a gente premiar por trajetória artística. Então, em parte, não seria uma solução para o todo, mas dentro desse conjunto de soluções vai ajudar, né, a gente ampliar ainda mais a ação do Fundo de Apoio à Cultura esse ano. Então, essa é uma novidade importante e que já está em processo de elaboração. Os colegiados setoriais já têm participado, nossos institutos especialmente, e esse processo deve se desenvolver ao longo desse mês de junho. Certo, Rafa. Espero que o FAQ continue a promover e olhar sempre para o trabalhador, tá? Lá desde 2000 e pouco, a luta é essa. Inclusive, até nessa questão das entidades, né? Também reforçar não só uma Fevale, pela estrutura que a Fevale é, do tamanho que é a Fevale, enfim, estimular outras entidades, tá? Já que tocou na lei emergencial, vou aproveitar o gancho para dizer o que a gente gostaríamos, né? Hoje teve uma live do Conselho Estadual, que foi bem bacana e tal. Esperamos que vocês da SEDAC, né, o Executivo, forme um comitê para a lei emergencial, deliberativo, né, que tenha governo, conselho estadual, os colegiados, que é o sistema propriamente dito. Sei que tem que ter os municípios, e aí entidades, sociedade civil, assim, equiparar, assim, números de cadeira e tal. Essa é a nossa proposta, né, em relação. Mas a lei emergencial a gente pode fazer uma outra live falando sobre, né, enfim, só para constar. E aí, como está a Silvana aí, eu fiz a minha última... Opa, acho que travou o Fábio. Bom, acho que deu uma congelada lá no Fábio.
mas a gente vai seguindo aqui. Bastante gente colocou, Rafael, que não recebeu, que fez, conseguiu, claro, a gente sabia que ia ter um grande número de acessos, principalmente a partir do momento que foi divulgado, que haveria a questão da ordem de inscrição, né? Bastante pessoas, um grande número de pessoas comentou que, na verdade, não sabe se a sua inscrição está ou não efetivada, porque não tem nenhum tipo de e-mail, ou código, ou protocolo. Como é que as pessoas podem ter essa confiança de que a inscrição foi bem recebida? De fato, esse edital não gerou, né, a inscrição nesse formulário eletrônico do Google não gera uma confirmação, um envio de e-mail com a confirmação de inscrição, mas ele gera a confirmação de inscrição. Muita gente, inclusive, deu print naquela tela, né, para se assegurar, mas, de fato, né, o pessoal também deve preencher alguns outros formulários, e muitos são nesse formato, né? Tu termina o preenchimento e tu consegue te certificar que enviou a partir do momento que aparece a mensagem que foi enviado com sucesso, né? Então, nem todos têm o envio, né? E até não seria necessário, para fins de alguma comprovação, né, para recebimento do recurso depois da inscrição. Então, a gente também tem uma integridade das informações aí nesse sistema, nesse formulário que foi utilizado, que vão dar conta de garantir, né, enfim, a integridade, né, de fato, os dados da inscrição. Uma outra pergunta que nos passaram, que é a seguinte, vai haver o envio para esse prestador de serviço, né, que está sendo retido o INSS, a pessoa está ali, tá recebendo e tal. Vai haver um envio dessa confirmação, ou da confirmação do recolhimento, tipo assim, foi recolhido, e aí vamos enviar para a pessoa, tá aqui, foi recolhido, vai ser enviado isso? Vai, todo esse trabalho, tem dois trabalhos bastante... Tem outros dois trabalhos bastante pesados até por parte da Fevale, que é todo o processo de contratação. Então ali tem alguns documentos, né? Ali os documentos, na verdade, que são apresentados. Documento de identidade, voltou, Fábio. Eu caí na internet aqui da chuva desde sexta, mas enfim, desculpa. Está de volta. O documento de identidade, a conta bancária, né? Enfim. Então, tem todo o processo de contratação que a Fevale vai dar o suporte. Hoje me perguntaram também como é que vão receber o resultado. Vamos divulgar amplamente, claro, no site da Fevale a gente tem replicado sempre no site do Procultura e da Secretaria, e todos os projetos inscritos enviaram e-mail, né? Então, pelo e-mail vai se dar todo o processo de contratação, não vai ser necessário nenhum tipo de protocolo, de contrato assinado, nem nada disso. Tudo de forma eletrônica a gente vai conseguir resolver de uma forma bastante simples. E a fase de pagamento da mesma forma. A Fevale vai dar esse assessoramento na geração daquele RPCI, do recibo e do recolhimento, que eles que vão fazer o nome da pessoa e demonstrando o comprovante. Então está dentro desse trabalho todo, né, financeiro, que vai ser feito para que o recurso chegue nas pessoas. Ok. Eu quero voltar um pouquinho, Rafael, porque assim como disse o Fábio, né, tem algumas coisas que nos são mais pertinentes. Eu quero voltar um pouquinho lá à questão do patrimônio intelectual, porque realmente, assim, eu, especialmente no meu caso, eu trabalho muito direcionado hoje, meu trabalho com a dublagem, e é uma grande briga, né? A gente só muito recentemente lá, através do deputado Clodovil, a gente conseguiu ser reconhecido o som da nossa voz como direitos conexos dentro, né, do produto audiovisual, enfim. Então, isso é uma coisa bem complexa, porque quando a gente está falando desse edital, que é um edital exclusivamente para o meio digital, ele cria um produto audiovisual. Tudo que se refere da Lei 9.610, lá de 98, ela tem que ser visto sob a ótica de um produto audiovisual, né? Porque eu estou criando um produto que ele vai ficar online, ele vai, o que a lei diz, ele chama de radiodifusão, mas está para qualquer outro meio. Então, eu tenho que ver ele como um produto audiovisual. Então, eu tenho aí, na verdade, 3 questões de direitos, tá? Eu tenho o diretor, se houver, ou seja, a pessoa que estiver elaborando tudo isso, o diretor ele responde pelo patrimônio intelectual disso que está sendo criado, né? Se eu sou uma pessoa que utilizo um texto de outra pessoa, né, tem mais os direitos autorais daquele texto utilizado, ou daquela música que é utilizada, ou de qualquer outra coisa que eu possa utilizar que seja de outro artista, tá? E eu ainda tenho mais um item, que é o seguinte: eu, Silvana, peguei um texto, eu tenho esses 2 direitos que eu já expliquei, e eu tenho ainda os direitos conexos da Silvana, a minha imagem e o som da minha voz.
Essa mesma lei, ela já coloca que não é permitido fazer uma sessão de forma permanente, seja ela gratuita ou vendida, ela não pode ser feita de forma permanente, para quem quer que seja. Dependendo do produto, é 5 ou 10 anos, e na legislação brasileira, inclusive, é proibido que eu ceda a minha imagem ou o som da minha voz de uso para todo sempre, digamos assim, ad eterno, que a gente brinca, justamente para nos proteger. Entende? Para proteger qualquer pessoa de ser coagida por um contratante a liberar né, esses direitos. Então, posto tudo isso que eu expliquei, me parece, e a gente lembrando né, qual é a origem do FAC, que esse dinheiro é um dinheiro gerido lá pelo Estado, que é uma doação para uso do Estado, eu não sei se o jurídico da SEDAC chegou a avaliar o modelo de contrato, a gente entendeu já por que foi chamada a FEVALE, uma questão operacional, é por isso que o contrato aparece a contratante como FEVALE, mas tudo isso, à luz de tudo isso que eu coloquei, é muito ruim 1.940 pessoas, e até mais, quando a gente começa a pensar no uso de um texto ou alguma coisa assim, cederem os seus direitos para todo sempre, quando a lei não permite isso e quando é um trabalho realmente dessas pessoas. Entende? Se eu estou aqui e vem um colega me ajudar com a iluminação, tem um trabalho dele que está nesse produto audiovisual também. Né? Então, assim, a lei já proíbe, no caso dos direitos conexos de imagem e som da voz, e existe toda uma determinação dentro da Lei 9.610 que não permite que seja, dependendo do trabalho, 5 ou 10 anos. Quer dizer, em que momento, aí a minha pergunta direta é, em que momento o Estado achou que era... Está bem aí? Oi? A Silvana que caiu ou sou eu? Não, eu tô... Ela tá... Não, tá... Estava concluindo a colocação. Se a FEVALE entrou com uma parceira que ela está recebendo para prestar esse serviço, por que é que o Estado achou que era correto e justo também ceder sem prévia análise e conhecimento mesmo, ceder os direitos patrimoniais intelectuais desses trabalhos? Eu sei que eu me alonguei na pergunta, mas é isso. Não, mas é perfeito. A gente tocou em pontos super importantes aí que o Fábio trouxe, e essa questão do direito autoral é fundamental, a gente tem que trazer para a discussão. Eu trago, claro, inicialmente, a questão técnica de o que foi pensado em razão disso, para que a gente tenha essa colocação. Talvez formalmente a gente possa ter, enfim, uma redação que não está adequada e está gerando né, algo que não é o sentido daquilo, né? A necessidade que a gente precisa ter, e que a FEVALE precisa ter, e o Estado também precisa ter, é o uso de imagem, é uma coisa diferente para que a gente possa explorar os conteúdos no sentido de demonstrar o resultado do investimento, né? Não se apropriar de conteúdos para outras finalidades. Então, já que a gente está trazendo aqui, ficou um pouquinho mais pontuado isso essa semana, todo o processo... apesar de não estar sendo feito diretamente para o Estado tem uma relação direta de fiscalização e de acompanhamento, então a gente já antes dessa conversa já acionou o jurídico da FEVALE, o nosso, para que a gente possa estar revisando, se for o caso, né, a gente está em tempo também de retificar, mas é importante deixar todos tranquilos, e mais do que isso, eu acho que é importante a gente trazer esses pontos à tona para que possam ser discutidos, né, nesse e em outros processos. O Fábio trouxe outra coisa muito importante, né, da censura em redes sociais, internet, que existe, como é que a gente lida com isso, né, pelo menos o edital abre para que seja em qualquer plataforma, então meios as pessoas vão conseguir encontrar, né, de colocar sua produção, e a própria questão de privacidade, uso de dados, uma coisa que está talvez tão... pouco discutida, mas que dentro do nosso contexto de discussão cultural, é uma pauta que a gente precisa trazer à tona, né? Então, acho que esse processo está também já trazendo esses resultados, revelando algumas questões, né? A própria questão de novas formas de produção, criação e de acesso à cultura, que ao longo desse edital, ao longo agora do processo de seleção, ao longo depois da realização dos projetos, vão nos fomentar aí mais discussões, né? Esperamos que, claro, para que a gente possa avançar mais ainda nos próximos, né, e nessa construção coletiva. Isso, obrigada. Tem mais alguma pergunta, Silvana, dos internautas? O pessoal tinha colocado, até vim aqui agora para olhar, a gente já tinha colocado, o que as pessoas colocaram
foi basicamente isso que a gente perguntou, né? Houve bastante colocações sobre essas questões dos direitos autorais, direitos patrimoniais, né? Porque a gente trabalha com isso diretamente. Então, a gente sabia que as pessoas iam perguntar, e realmente as pessoas perguntaram bastante. E também a questão do recolhimento do INSS, essa parte toda. Então, creio que contemplamos a maior parte das dúvidas das pessoas e já deixamos aí, né, Rafael, esse lembrete de que é importante essa escuta, né, porque às vezes o pessoal do jurídico, a gente sabe bem, eu que venho de uma família de advogados, a gente sabe bem que cada um trabalha numa determinada área, daqui a pouco não tem alguém com conhecimento na área de direitos autorais e conexos, então Zela bem... pelo acesso. Exato. Então, a gente sabe o quanto custa o nosso trabalho e o que isso significa, né? Não é à toa que os direitos, eles ficam para aquela pessoa até 70 anos depois da morte dela, em alguns casos, de algumas obras, né? Então, existe toda uma legislação que precisa muito ser observada. Então, para nós, pelo menos nesse momento, assim, através das perguntas, foi o que mais apareceu, né? Muito bom, vamos construir isso juntos. Importante também... Diga, Fábio. Fala aí, Rafa, desculpa. Não, eu ia dar um reforço também, porque a gente falou não me ative ao período de inscrição, né? Começou agora no dia 8, e vai até o dia 18 às 10 horas. Então, os projetos estão sendo apresentados, o formulário está lá disponível, tem um vídeo tutorial até que a gente tentou fazer com uma leitura do edital. Então, até exercícios que a gente pode praticar ainda mais, né? Como é importante, muitas vezes, essa apropriação de um texto legal, agora que a gente estava falando de direito, né? Diga, Silvana. Eu esqueci de uma coisa que alguém tinha me perguntado e eu me esqueci. Que mandaram mais cedo a pergunta, não foi agora. Também não acharam correto, assim, já que a Fevale está entrando como operacional e está recebendo como prestador de serviços para o Estado, na divulgação dos trabalhos, seja na divulgação prévia, né? Assim como na divulgação do produto em si, colocar a marca da Fevale através de hashtag, que todo mundo, a pessoa que me passou a pergunta, e depois algumas que estavam no mesmo grupo, perguntaram exatamente por que a gente tem que divulgar a marca se eles já estão recebendo. Isso aí foi uma questão que foi levantada também, tá? Claro. Até por estarem recebendo. Vamos supor que fosse um projeto do FAC selecionado no edital que tivesse, né, uma entidade, o próprio satélite estivesse desenvolvendo uma ação, né, como proponente da ação, poderia estar solicitando que fosse utilizada aquela hashtag, né? Então, né, nessa perspectiva, né, compreendendo esse fluxo, dá para entender que é totalmente natural, até porque a responsabilidade de contratação e execução é deles, né? Então, e na verdade tu está, inclusive, aumentando até a apropriação e a responsabilidade com relação ao conteúdo, né, na medida em que eles estão também sendo veiculados nos projetos realizados. A contratação e o pagamento, né, via Fevale. Ok. Diga, Fábio. Eu acho que, assim, então, eu queria dizer que acho que foi bem produtivo e surgiu questões bem importantes, como a questão da rede, direitos autorais. Acho que a gente, há anos, vem fazendo esse exercício, o satélite sempre fazendo a função do sindicato, e enfim, né? Te agradeço, Rafa, porque tu sempre esteve aberto para o diálogo e queria te agradecer. Dizer também que acho que a gente foi bem pontual, assim, no horário, que a gente está fechando 9 horas agora. Então, quase, acho que a gente começou 8h05 e tal, então só para parabenizar, assim, nessa questão toda até de horário, de organização aqui, parabenizar a Silvana, que se dispôs aí a fazer a nossa transmissão, a ti, e agradecer quem esteve aí com a gente, então. E mais, talvez uma próxima aí, daqui a pouco a gente te convida aí para outra live, Rafa. Obrigado. Estamos mesmo. Sempre disponível. Valeu, obrigado. E obrigada para quem acompanhou aqui, a gente vai estar sempre disponível, né? O pessoal sabe que pode nos acessar aí. E lembrando que essa é o primeiro SATED RS entrevista, digamos assim. A gente está ampliando o formato de comunicação do SATED RS, a gente já tem podcast, a gente está aí com um site reformulado. Então, fica acompanhando, o trabalho está gigante, tem bastante coisa para acontecer e que a gente está se esforçando ao máximo. Sigamos juntos e juntas. E participem do edital. Valeu, contem sempre. Com certeza. Boa noite. Rafa, valeu, Silvana. Valeu.